Thalita Souza está se posicionando, ela está ali no cruzamento da Sebastião de Souza com a rua Marquês de Três Rios, onde está sendo construído o hospital novo. A Marquês de Três Rios agora sobe por causa do BRT. Nós já falamos uma centena de vezes aqui nesse programa sobre a questão dos fios soltos nas ruas. Já tivemos morte em Campinas, tivemos morte em Mogi Guaçu. E hoje nós flagramos situações como essa. Thalita Souza, o que você e o Wesley Gratiliano flagraram durante essa sexta-feira aqui na cidade? Boa tarde. Boa tarde, Felipe, é você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos, inclusive, aqui, né, na esquina entre a rua Barão de Parnaíba e a Marquês de Três Rios. Um dos pontos também onde nós flagramos fios soltos aqui. Aqui bem ao meu lado a gente já nota um emaranhado nesse poste. Eu conversei com o pessoal aqui da região e eles me disseram que isso já está aqui há um bom tempo e foram os próprios comerciantes aqui da região que inclusive acabaram enrolando esses fios como uma maneira, né, até de estar uma maneira de segurança, digamos assim, tanto dos próprios pedestres quanto dos próprios carros que acabam passando aqui por esse cruzamento. E olha só, nessa mesma esquina, só que do outro lado, a gente também nota fios soltos. Fios soltos aqui pra gente. Aqui, o pessoal estava passando aqui, só repetindo, licença, obrigada, senhor. A gente nota fios soltos aqui, né? E aí a principal preocupação é justamente tanto os ônibus quanto os carros grandes que acabam passando aqui por esse trecho, né? Porque os fios acabam ficando soltos. E aí, muitas vezes, inclusive nós estamos aqui já há algum tempo, Felipe, inclusive um ônibus aqui circular acabou passando aqui nesse trecho e ele balança, então acaba sendo um risco, né? Aqui tanto para os motoristas, enfim, quanto inclusive para os pedestres. E falando em riscos, nós também flagramos, né? A gente está aqui já desde o início da tarde fazendo esse acompanhamento dessa pauta hoje, aqui na cidade de Campinas, de pontos com fios soltos. E olha só, a gente passou em um outro ponto também, Felipe, onde inclusive teve um acidente na Avenida Governador Pedro de Toledo. Hoje de manhã teve esse acidente com um carro que acabou se enroscando em meio aos fios e aí a gente acabou conversando com esse motorista. A gente tem a entrevista dele, vamos ouvir aí como é que foi tudo isso e o que ele conta. Então, na parte da manhã, um caminhão passou aqui, um caminhão cegonha, né? E acabou rompendo os fios, né? Tem um monte de fio aqui em cima. E minha esposa vinha vindo logo atrás do caminhão, o fio ficou pendurado e acabou pegando no carro aqui, né? E ralou bem o carro, arrancou a placa do lugar. E é um prejuízo, né? Um prejuízo, com certeza, né? A gente vai tentar polir o carro, mas com certeza vai ter que retocar a pintura toda, porque ralou bem, né? Bastante. Poderia ter sido pior, né? Um motociclista, por exemplo, pegar no pescoço alguma coisa, poderia ter sido um acidente bem mais sério. É um prejuízo e tanto, né? E também pode, inclusive, acabar em acidentes graves. Como o Felipe bem lembrou no início da matéria, a gente teve aqui em Campinas, no final de setembro, onde um senhor de 62 anos acabou se acidentando. Ele estava na moto acompanhado da esposa, acabou se enroscando na região da Vila União, ali Santa Lúcia, né? Acabou se enroscando nos fios que estavam soltos durante a manhã e, infelizmente, acabou morrendo. A gente também tem caso aqui na nossa região, em Mogi Guaçu, onde uma jovem de 29 anos também aí acabou se enroscando, estava de moto e acabou se enroscando em meio aos fios e também faleceu justamente por esse motivo, Felipe. E aí, a gente está aqui em Campinas, a gente inclusive notou muitas reclamações aqui dentro da cidade e esse aqui é um dos pontos onde a gente encontra esses fios soltos, mas as reclamações, inclusive de moradores aqui da região que passam pela gente, acabam comentando também, são inúmeras justamente sobre esses fios soltos. E olha só, sobre essa questão, inclusive já existe um projeto que responsabiliza a CPFL por fios soltos e também sem utilidades nos postes de Campinas. A empresa e a CPFL, que aluga também espaços tanto para as empresas de telefonia quanto para a internet, tem um prazo aí de até 6 meses para intimar essas empresas sobre a situação desses fios irregulares. E tem multa também, viu? Varia aí entre R$300 e R$500, Felipe. E aí a gente quer ver também isso na prática, né? Não adianta também ter só um projeto de lei se isso não é aplicado na prática.
A gente, inclusive, falando em acidente, como a gente flagrou aí, acabou conversando com esse motorista que acabou acontecendo hoje pela manhã na Avenida Governador Pedro de Toledo. A gente tem, inclusive, uma matéria aí especial, inclusive falando sobre esses acidentes com fios soltos. Vamos ver. As marcas no pescoço e nas costas mostram que o acidente foi feio. Adiel, de 20 anos, estava de moto e ficou enroscado em um cabo de telefonia que estava solto em Poá, na Grande São Paulo. Ele mal consegue descrever a dor que sentiu. Foi demais, eu pensei que ia morrer. Pescoço doendo muito, não sabia se estava sangrando, se estava, as costas. Foi um desespero. Adiel é motoboy e estava a caminho de uma entrega. Uma câmera de segurança registrou quando ele foi atingido. Dá para ver o momento em que Adiel cai da moto. As pessoas correm para ajudá-lo. Deu uma cortada, mas não chegou a cortar tão grave. Conforme cortou ele, o fio queimou, foi só serrando queimando. E queimava uma dor forte queimando, assim, agoniante. As pessoas que estavam no local socorreram o Adiel. Ele foi levado para o hospital e agora se recupera em casa. Perto de onde ele se machucou, um outro rapaz de 21 anos também foi atingido no pescoço por um cabo telefônico. Eu só senti o fio e eu só pensei em soltar a moto. Pulei da moto e caí no chão, com a mão no pescoço já, pensando que tinha cortado e estava sangrando. Ele reclama que a cidade de Poá está cheia de armadilhas para os motociclistas. O pessoal não faz manutenção, tá largada a cidade, sabe? Tem fio jogado no canto, árvore no chão. De acordo com o último levantamento do Departamento Nacional de Trânsito, em 2021, existiam mais de 30 milhões de motos no Brasil. A irmã de Douglas morreu em outubro de 2020. Patrícia Viana, de 30 anos, estava de moto com a irmã. Faltava pouco para elas chegarem em casa quando Patrícia foi atingida no pescoço por um cabo de telefonia na zona norte de São Paulo. Por falta da iluminação do local, né? E aí o fio estava lá já há dias, né? Jogado ali na via. E ela acabou atrapalhando a visão dela, que quando ela passou, o fio acabou enroscando no pescoço dela. Observe a luz forte no alto da tela. É o farol da moto em que as irmãs estavam. Ao serem atingidas, as duas caem no chão. A Patrícia é arremessada para o alto. A moto segue descontrolada na via. Quem passa se desespera. Patrícia morreu na hora e a irmã quebrou a clavícula. Isso foi muito difícil para mim, principalmente porque minhas duas irmãs estavam no local do acidente, né? E o acidente envolveu as duas, né? E fora a minha irmã que deixou um filhinho de 4 anos na época, né? Na época, os moradores da região fizeram reclamações na prefeitura depois que um caminhão rompeu os cabos. A família entrou na justiça e a empresa de telefonia não prestou nenhuma assistência. Em nenhum momento tiveram preocupação em referente à minha família, ao meu sobrinho. Ninguém veio atrás da gente dar nenhum tipo de suporte para a gente. Pela cidade de São Paulo, não é difícil encontrar fiação solta, largada no meio da rua ou pendurada nas árvores. As pessoas já estão até acostumadas a desviar dos riscos. Este urbanista diz que as pessoas precisam reclamar na prefeitura e nas empresas responsáveis. Existe uma pressão popular que faz as coisas acontecerem. O sistema telefônico tem a ouvidoria que conversa com diversas outras ouvidorias. Então, é transformar a ouvidoria em lei. Depois do susto, Adiel pensa em vender a moto. Estou pensando nos riscos e estou pensando em me cuidar, recuperar e, se Deus quiser me dar uma oportunidade de arrumar um trampo melhor, vou sair desse.
Você sabe que o Adiel teve muita sorte, não é? Porque como a Thalita lembrou agora há pouco, aquela jovem de 29 anos lá em Mogi Guaçu, ela não teve essa sorte, porque a moto enrolou no fio que estava solto e caído, né, no asfalto, e aí ela acabou caindo, batendo a cabeça. Ô Thalita, você sabe que aí em outro ponto da Marquês de Três Rios tem também um outro fio que tá solto balançando. Agora, pelo tempo que vocês circulam na cidade, você, Wesley Gratiliano, vê se você concorda comigo. Parece que aumentou a quantidade de fios soltos na cidade. Você tem essa impressão também? Tenho sim, Felipe. Virou, né? Na verdade, ficou muito mais um hábito, muito mais extremamente comum, melhor dizendo, né? A gente visualizar isso nas ruas e também as reclamações, porque enquanto a gente está aqui, algumas pessoas inclusive acabam abordando, né? A gente inclusive falando sobre essa mesma situação, falando inclusive sobre os riscos, enfim, que acabam trazendo. A gente viu essa reportagem, hoje de manhã também teve uma situação aqui em Campinas, acabou sendo aí, não teve ferimentos, né? Não teve vítimas, ou melhor dizendo, mas há casos aí, infelizmente, que acabam repercutindo em situações extremamente graves, né, Felipe? Então a gente notou assim mais comum, né, aqui inclusive na região central, também dos bairros, mas aqui no centro, principalmente onde nós estamos aí desde o início da tarde fazendo essa varredura aqui dos fios soltos, temos sim essa situação aí. Não é difícil encontrar não, viu, alguns pontos aí com esses fios soltos, emaranhados inclusive, que eu digo, como esse aqui que está bem ao lado, aqui, por favor, nosso cinegrafista aqui mostrando as imagens, que foram os próprios comerciantes, o próprio pessoal aqui da região, que acabou enrolando esses fios, né? Uma forma de trazer mais segurança aí tanto aos pedestres e também aos motoristas, porque, segundo eles, inclusive, esses fios estavam soltos aqui em meio à rua, né? Então, imagina só, aqui é uma região central, acaba passando muita gente aqui na calçada, tanto idosos quanto crianças, então acaba aí dificultando a passagem e, consequentemente, trazendo o perigo aqui à população, né, Felipe? Tem toda a razão, viu, Thalita? Obrigado, viu, pelas informações. Obrigado ao Wesley Gratiliano também pelas imagens. E parabéns para os comerciantes que tiveram um bom senso, que as empresas não tiveram, não é? De recolher os fios ali para poder justamente evitar acidentes. Um parabéns aos comerciantes e um puxão de orelha também aos poderes, não é? Ao fato de existir uma lei que não está sendo cumprida aqui em Campinas e também um puxão de orelha para as empresas que são responsáveis por isso. É muito bonito alugar um poste, seja de qual empresa de energia for, e simplesmente ignorar, e simplesmente dar as costas. Eu vou fazer uma troca ali do fio, mas dane-se o resto, joga aí. Alguém pega aí. Coloca pra mim as imagens da governador Pedro de Toledo mais uma vez, onde teve um acidente hoje de manhã. Eu passei ali por essa área e até dei o toque pra Thalita Souza. A Thalita também já tinha passado por ali hoje cedo pra mostrar pra vocês esse fio caído aí. Até então eu não sabia que tinha acontecido um acidente. Pra mim, era o fio solto. Eu imaginei, não é, que o fio solto era por causa de ladrões, né, roubando fios de cobre. Mas não, foi um caminhão cegonha, portanto, que acabou derrubando esse fio ali na Avenida Governador Pedro de Toledo. E essas imagens, minha gente, foram feitas há poucos minutos. E o fio ainda está solto e ainda pode causar outros acidentes. Assim como também ainda tem um fio pendurado no cruzamento da Saldanha Marinho, Marquês de Três Rios e 11 de agosto. Ali agora onde inverteu a mão, né, por causa do BRT, ali também tem um fio solto causando perigo. Então, gente, é um alerta que a gente faz aqui no Tá No Ar Campinas, porque você sabe que a gente tá em cima da notícia. A gente tá aqui a todo momento acompanhando tudo que acontece nessa cidade, criticando o que precisa ser criticado e também elogiando o que precisa ser elogiado. Mas ultimamente tá difícil elogiar alguma coisa, né? Aí, ó o prejuízo que o homem teve no veículo. Mas tudo bem, é bem material, ok. E se fosse um motociclista? E se o fio tivesse enrolado ali na corrente da moto, como aconteceu em Mogi Guaçu e como aconteceu com o Adiel que a gente viu na reportagem? E aí?
É muito fácil falar assim, ah, mas é um problema, e não sei o quê. E cadê a solução? Cadê a fiscalização? Cadê as punições para isso? Porque as empresas só vão começar a tomar vergonha na hora que elas forem multadas. Se é que vão pagar multa, né? Se é que vão pagar também a multa.